Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Rossoni e vamos fazer uma questão de termodinâmica do Enem 2020 digital. Que fala o seguinte, vamos ver, a gente vai começar pelo comando, né, estilo rapidão, porque a gente não tem tempo, né? Então, de acordo com a termodinâmica, esse procedimento se justifica, pois é necessário que... então o comando não disse nada, né? A gente não vai conseguir fazer só pelo comando, não. A gente vai ter que voltar qual é o procedimento está sendo adotado aqui. Eu também tenho um fabricante de termômetros, que aí orienta-se o manual de instrução que o instrumento deve ficar 3 minutos em contato com o corpo para aferir a temperatura, quer dizer, tem que dar um tempo, né, para o termômetro sacar o que está acontecendo. Então, esses termômetros são feitos com um bulbo preenchido com mercúrio conectado a um tubo capilar de vidro. Cara, olha só, se é termômetro, a primeira coisa que eu vou procurar, né, já que está dizendo sobre procedimento, né? O que justifica isso, que deve ser esses 3 minutos aí esperando, é equilíbrio térmico, né? O termômetro, ele mede a temperatura e ele tem que entrar em equilíbrio térmico com a pessoa, né? Ou com o que você estiver medindo, né? Não pode ser também uma reação química. Ele tem que estar em equilíbrio térmico, quer dizer, ele tem que estar na mesma temperatura para poder medir, senão não tem isso. Equilíbrio térmico, letra C, acabou. Ah, mas eu queria uma revisão, eu queria. Tá bom, então vou fazer o seguinte, ó, se você não consegue fazer a questão tão rápida assim, né? Não sabe esses conceitos estão sendo abordados, tipo energia interna, temperatura passando, né? Calor passando. Então vamos lá, olha só. Termodinâmica, só que, cara, isso aqui é a visão da química, tá? Não é a visão da física. O pessoal da física tem problemas, né? E a química começa pelo lado correto, né? Que é do início, né? Que é a terceira lei da termodinâmica. E a terceira lei da termodinâmica diz que a entropia, né? Que é a probabilidade, né, macroscópica de partículas muito pequenas, né, ocuparem, digamos, uma certa posição no espaço, com um certo giro, com uma certa frequência de giro. Então, em resumo, né, cara, seria a entropia é zero quando uma substância pura, de preferência simples, forma um cristal, quer dizer, sólido. Um cristal perfeito, de estado sólido, na temperatura de 0 Kelvin. Então, quais são as possibilidades dessa molécula estar girando para um lado para o outro, estar ocupando uma posição ou outra? É nenhuma, é zero. Então, a entropia também é zero. Então, essas são as probabilidades dessa partícula. Porém, a gente sabe que a segunda lei da termodinâmica diz que sempre vai haver no processo espontâneo um aumento da entropia. Então, se aumentar a entropia é espontâneo, se diminuir não é espontâneo, e é daí que depois vai sair na química um negócio chamado energia livre de Gibbs, né? Porque a energia livre de Gibbs ela tem que ser negativa e por isso a gente ajeita a fórmula, né? Para ter esse S aí ajudar a deixar a energia livre de Gibbs negativa, mas em resumo é, se aumentar a entropia, que é o ΔS, tá? O símbolo para nós da química de entropia é S, e essa é a segunda lei da termodinâmica. Então, qualquer substância, né, com o tempo, se ela for espontânea a reação, ela vai aumentando essa entropia. Como que ela pode ir aumentando a entropia, né? Com trocas, né, de calor, trocas de trabalho, troca de alguma coisa, que a gente vai na primeira lei da termodinâmica que existe em um sistema, né? Onde vai ter troca de energia com a vizinhança, pode ser por calor, que é esse Qzinho, símbolo, né, de calor, e trabalho W, símbolo também clássico de trabalho, né? Então, a energia interna nada mais é do que menos W, sendo que esses sinais aí vai depender, né? Se estiver realizando trabalho, sofrendo trabalho, liberando calor, absorvendo calor. Então, é essa aplicação, na verdade, do princípio da conservação de energia. Só que essa palavrinha para matar a questão, né? Se tu nunca ouviu falar nesses conceitos que eu estou falando aqui, eu vou destacar dois conceitos. Primeiro, energia interna do sistema. Porque a energia interna é geralmente abreviado por U, ele é a soma das energias cinéticas e das energias potenciais de todas as partículas que formam o sistema. Por exemplo, para um gás monoatômico, né, na química a gente sabe disso e tem como deduzir essa fórmula, ela pode ser calculada com energia interna como 3 meios de nRT, mas para o gás monoatômico. Então repare que a energia interna ele não é sinônimo de temperatura, tá?
Ah, cresce com a temperatura, aumenta a energia interna, com certeza. Só que também depende do N, tá? Esse N aqui, para quem não sabe, é o número de mols. Então, quanto maior o número de mols que eu tenho, mesmo a mesma temperatura, eu vou ter maior energia interna. E esse R aqui é uma constante, né? Que é 0,082. E também o conceito de calor, né? Caso você não saiba, só diz que o calor ele é o processo de transferência de energia. Então, o calor é a energia que flui de um corpo para outro. E ele é sempre causado por uma diferença de temperatura. Então, não é legal você falar que a energia interna flui de um corpo para outro. Isso não, a gente fala que é calor flui de um corpo para outro, tá? A energia interna já é uma propriedade do sistema em si. Não é legal você falar que tal corpo tem maior calor. Não, não. O calor é o que flui, né? A energia fluindo. Um corpo pode ter maior temperatura, pode ter maior energia interna. Show? E agora nós vamos para lei zero, que diz o seguinte, cara, se eu tiver dois sistemas em equilíbrio térmico com o terceiro, estão em equilíbrio térmico entre si também. Se eu tiver, ó, você está viajando muito, se eu tiver um corpo A em equilíbrio térmico, tá? Com o corpo B, quer dizer, a mesma temperatura, né? A e B. E A e B, mesma temperatura, e o B tiver com a mesma temperatura do C, em equilíbrio térmico com C, então ele está dizendo que o A e C também estão em equilíbrio térmico. Então, dois sistemas em equilíbrio térmico com o terceiro estão em equilíbrio térmico entre si. Tanto que essa lei justifica o conceito de temperatura igual para dois sistemas, indica que estão em equilíbrio térmico. Então, se eu tiver equilíbrio térmico, eu tenho a temperatura igual. E agora a parte que você vai ficar chocado, né? Que em termos práticos, né, para saber se dois sistemas têm a mesma temperatura, por exemplo, para saber se o A e se o C têm a mesma temperatura ou não, né? Não é necessário colocar em contato térmico entre eles, tá? Você não precisa juntar esse cara com esse cara aqui. Tem coisa que não dá para juntar, né? Esse cara com esse cara. Então você vai usar o quê? O corpo B, né? Então, bastando verificar se ambos estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, que ali é o B, chamado de quê? Termômetro. Então, é por isso que quando você me fala uma questão de termômetro, né, cara, é óbvio que eu vou procurar o quê? Equilíbrio térmico, né, cara? Esse é o conceito da lei zero da termodinâmica, tranquilo? Bom, agora olha só o resto, né? Tipo, ó, o termômetro, o corpo, mantém a mesma energia interna. Cara, não, né? Não tem como. Só se o corpo e o termômetro tiverem o mesmo número de mols. E provavelmente isso não vai acontecer. O corpo vai ter uma infinidade de número de mols maior que o termômetro. Então a energia interna não tem como ser a mesma. A temperatura do corpo passe para o termômetro. Não, a temperatura é uma propriedade do sistema, não tem como passar de um para o outro, né? Passou 2 graus Celsius ali. Não, né, cara? Isso é absurdo. Letra C é a nossa resposta. A quantidade de calor dos corpos seja a mesma, né? Não tem como fazer isso, né? A quantidade de calor é a que passa de um corpo para outro, né? Tu não mede como propriedade de um corpo. E o calor do termômetro passe para o corpo, não geralmente é do corpo que passa para o termômetro, mas eu sei que tu podia estar num deserto também, então, quem sabe o termômetro já está mais quente que o teu corpo, mas mesmo assim, né, cara, eu não consigo afirmar quem está passando de quem, né? Na verdade, não é isso, né? A gente quer saber o que está acontecendo, porque esses 3 minutos, né? Ah, para eles entrarem em equilíbrio térmico, cara, essa é a lei zero da termodinâmica. Então essa aí é uma viagem, beleza? Cara, deixa eu te contar uma coisa que, se você quiser mais questões da termodinâmica vistas pelo ponto de vista, né? Da química, por exemplo, né? E mais questões difíceis envolvendo que já caíram no Enem também com esses conceitos assim um pouquinho mais chatinhos. Se tu quiser questões que envolvam matemática e química, né? Física e química, biologia e química. A gente tem todas essas listas, né, já preparadas para vocês, para facilitar seu estudo, assim como também por matéria, eletroquímica, termoquímica e por todos os anos de provas de Enem. E isso se chama Study Book Química no Enem. Ele tá à venda aqui na descrição do vídeo, cara. Então dá uma olhada na descrição. Tem minhas redes sociais, tem o Studbook para se comprar, é mais barato que uma pizza, cara. Dá uma olhada ali. E eu conto aí com o seu apoio, cara. Eu espero de coração que você tenha entendido essa resolução e tenha te ajudado um pouquinho, mesmo se tratando de um ponto de vista um pouquinho diferente, né? Invertido da termodinâmica, beleza? Bom, gente, vou deixar outros vídeos aqui para vocês também. Então, bons estudos aí, tá? Forte abraço. Tchau. Uhul!